Boa noite a todos. Dou por aberto os trabalhos de hoje e pergunto, segundo o secretário, se há número legal. Há número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, funcionário Marcelo, boa noite. A família de Jesus. Chegaram sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. A multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, correndo os olhos sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra do Senhor. Peço, segundo o secretário, faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão extraordinária realizada no dia 15 de janeiro de 2022. Aos 15 dias do mês de janeiro de 2022, no Salão Nobre, o vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou-se a sessão extraordinária, com início às 10 horas e 30 minutos, para a apreciação dos processos número 001/2022, número 002/2022 e número 003/2022, conforme edital de convocação número 001/2022. Havendo um número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, na impossibilidade do vereador Nilton Ney de Oliveira, primeiro secretário, realizar a leitura dos documentos, o senhor presidente solicitou ao vereador Tiago Inês de Paula, segundo secretário, que assumisse a referida incumbência. Passou-se então a leitura da ata da sessão ordinária do dia 22 de dezembro de 2021. O vereador Hamilton Mendes Henrique, com autorização do senhor presidente, adentrou o salão nobre e ocupou seu lugar no plenário. O senhor presidente, na sequência, colocou a ata da sessão ordinária do dia de 22 de dezembro de 2021 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou do processo número 001/2022, mensagem do Executivo número 001/2022, projeto de lei número 001/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio alimentação, benefício de natureza indenizatória no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. De processo número 002/2022, mensagem do Executivo número 002/2022, projeto de lei número 002/2022, que institui a gratificação pelos encargos como membro de comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar em inquérito em comissões específicas e da outras providências. De processo número 003/2022, mensagem do Executivo número 003/2022, projeto de lei número 003/2022, que cria o Programa Municipal Casa do Trabalhador no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. Em seguida, passou-se as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, o senhor presidente concedeu a palavra à vereadora Maria Aparecida Ribeiro. A vereadora requereu verbalmente urgência na apreciação dos processos número 001/2022, número 002/2022 e número 003/2022, por considerar que as referidas proposições eram fundamentais para que o Executivo pudesse organizar e agilizar seu trabalho naquele início de ano. O senhor presidente colocou o requerimento verbal de urgência na apreciação dos processos número 001/2022, número 002/2022 e número 003/2022 em discussão. O vereador Nilton Ney de Oliveira declarou que era favorável às proposições apresentadas pelo Executivo e adiantou que faria ponderações sobre o projeto de lei número 001/2022, que autorizava o Poder Executivo Municipal
a conceder auxílio alimentação, benefício de natureza indenizatória aos servidores públicos municipais. O vereador lembrou que na gestão passada fora instituído o auxílio alimentação e acrescentou que, durante o período de apreciação da matéria na casa, a preocupação dos legisladores era com a concessão de diária aos servidores, visto que a melhoria poderia ser conflitante com o auxílio alimentação e caracterizar o recebimento de dois benefícios cujos objetivos eram semelhantes. Em relação ao projeto de lei número 001/2022, o vereador Nilton Ney de Oliveira frisou que o Executivo deveria rever a utilização do salário mínimo como índice indexador, visto que, de acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, a referida remuneração não poderia ser utilizada como tal fim. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro agradeceu a orientação de seu pai e emendou que certamente a equipe do Executivo atenderia para o pronto citado pelo legislador. A vereadora externou sua satisfação com o projeto de lei número 001/2022 e ressaltou que o auxílio alimentação, benefício de natureza indenizatória, seria direcionado somente para a alimentação, visto que, recentemente, ocorreu o exemplo do auxílio emergencial, valor concedido pelo governo federal para auxiliar os cidadãos durante o período da pandemia do Covid-19, que foram utilizados de forma indevida por algumas pessoas. A vereadora reiterou que o auxílio alimentação dos servidores públicos municipais seria utilizado exclusivamente para alimentação e parabenizou o senhor prefeito e sua equipe pela iniciativa da proposição. O vereador José Fernando Schaefer afirmou que, juntamente com o vereador Hamilton Mendes Henrique, estudaram o projeto de lei número 001/2022 e explicou que o intuito de fixar o valor do salário mínimo vigente no país como indexador do auxílio alimentação era evitar perdas e desvalorização do referido benefício concedido na gestão passada. O vereador lembrou que a vereadora Rosileia Gama e o vereador Tiago Inês de Paula também apresentaram seus questionamentos sobre a proposição e frisou que o cartão do auxílio alimentação dos servidores públicos municipais seria válido somente no comércio de Levi Gasparian. O vereador José Fernando Schaefer afirmou que o cartão do auxílio alimentação não seria aceito no supermercado Bramil e acrescentou que o objetivo era contribuir para o desenvolvimento dos estabelecimentos comerciais locais, devidamente registrados e para a economia do município. O vereador Hamilton Mendes Henrique relatou que o projeto de concessão do auxílio alimentação, benefício de natureza indenizatória, aos servidores públicos municipais lhe foram apresentados pela Procuradora-Geral do município em forma de decreto do senhor prefeito. O vereador frisou que se posicionara contrário à concessão do referido benefício por meio de decreto municipal e acrescentou que, com o apoio do vereador José Fernando Schaefer, solicitaram ao Executivo que apresentasse o benefício em forma de lei. Com o objetivo de garantir os ganhos dos servidores públicos municipais, o vereador Hamilton Mendes Henrique destacou que o senhor prefeito prontamente atendera a reivindicação e adiantou que os legisladores estavam apresentando frequentemente suas solicitações ao Executivo para que fosse estabelecido, em maio, um índice justo de reajuste salarial aos servidores públicos municipais. O vereador Nilton Ney de Oliveira comentou que esperava que o Executivo estudasse a possibilidade de conceder um aumento real no salário dos servidores públicos municipais, obviamente sem comprometer a gestão do município no futuro, e acrescentou que, devido ao sofrimento da categoria com as perdas salariais ao longo dos anos, era favorável à concessão do auxílio alimentação, que, como verba indenizatória, não impactava significativamente na folha de pagamento da Prefeitura, nem atrapalhava a administração. O vereador Hamilton Mendes Henrique parabenizou o senhor prefeito pela concessão do auxílio alimentação e emendou que a melhoria ajudaria muito os servidores do município. O vereador adiantou que apresentaria em breve, em parceria com o vereador José Fernando Schaefer, uma forma de beneficiar os motoristas do município, que só recebiam um salário com um valor mais alto devido à enorme quantidade de viagens que realizavam mensalmente, e aproveitou para destacar a importância da referida categoria de servidores públicos municipais. O senhor presidente, então, colocou requerimento verbal de urgência na apreciação dos processos número 001/2022, número 002/2022
e número 003/2022 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente declarou que os processos número 001/2022, número 002/2022 e o número 003/2022 passariam a constar na ordem do dia. Continuando com os trabalhos, passou-se a ordem do dia, com a apreciação do processo número 001/2022, mensagem do Executivo número 001/2022, projeto de lei número 001/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio alimentação, benefício de natureza indenizatória, no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 001/2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando a segunda votação. Após a leitura de artigo por artigo do projeto de lei número 001/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, foi apreciado o processo número 002/2022, mensagem do Executivo número 002/2022, projeto de lei número 002/2022, que institui a gratificação pelos encargos como membro de comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar e inquérito em comissões específicas e da outras providências. Após a leitura e a aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 002/2022. Em atendimento ao requerimento do vereador Hamilton Mendes Henrique, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se a segunda votação. Após a leitura de artigo por artigo do projeto de lei número 002/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Continuando com os trabalhos, passou-se a análise do processo número 003/2022, mensagem do Executivo número 002/2022, projeto de lei número 003/2022, que cria o Programa Municipal Casa do Trabalhador no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian e da outras providências. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei número 003/2022. O vereador Hamilton Mendes Henrique solicitou a dispensa de interstício entre a primeira e a segunda votação do projeto de lei número 003/2022. O vereador aproveitou para agradecer aos pares por se disponibilizarem a comparecer naquela manhã de sábado ao Salão Nobre para participarem da sessão extraordinária, na qual seriam apreciados os processos número 001/2022, número 002/2022 e número 003/2022. O vereador parabenizou o senhor prefeito pela iniciativa de ter enviado à casa proposição que beneficiava os servidores públicos municipais e reiterou seu agradecimento aos legisladores e ao senhor presidente, que compareceram à sessão extraordinária com o intuito de dar ao chefe do Executivo condições de trabalhar em prol dos gasparienses. Na sequência, após a aprovação por unanimidade do pedido de dispensa de interstício, passou-se a segunda votação do projeto de lei número 003/2022. Após a leitura de artigo por artigo da referida proposição, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Prosseguindo, como não havia mais matéria para serem apreciada na ordem do dia, o senhor presidente aproveitou para convocar os legisladores para a sessão extraordinária que seria realizada no dia 17 de janeiro, às 18 horas, para a apreciação dos processos número 004/2022 e número 005/2022, cujas cópias estariam à disposição dos pares. O vereador Nilton Ney de Oliveira, com autorização do senhor presidente, relatou que, naquele período de chuva constante no município, algumas pessoas faziam nas redes sociais da internet, de forma injuriosa, colocações de que não ocorreriam enchentes em Levi Gasparian,
de que o poder público não se manifestava sobre o fato e de que os legisladores tinham sido comprados. O vereador declarou seu repúdio a essas manifestações feitas por pessoas cujo intuito era denegrir a imagem dos vereadores e também se beneficiarem, e argumentou que esses indivíduos, dentre eles alguns que não obtiveram êxito nas últimas eleições para o cargo de legislador, deveriam apresentar suas denúncias de forma embasada, o que não ocorrera nas redes sociais. O vereador Nilton Ney de Oliveira afirmou que a função do legislador era defender os interesses da população e lembrou que, naquele dia, os integrantes da casa deixaram suas famílias e compareceram ao Salão Nobre para trabalhar em prol dos servidores públicos municipais e do desenvolvimento de Levi Gasparian. O vereador externou sua indignação com as acusações infundadas e ressaltou que jamais presenciara nenhum tipo de compra de legisladores na casa, ressaltando que, se tivesse conhecimento de tal fato, certamente apresentaria denúncia. O vereador Hamilton Mendes Henrique, com autorização do senhor presidente, declarou seu apoio às colocações do vereador Nilton Ney de Oliveira e emendou que acompanhava as críticas feitas aos legisladores em redes sociais na internet. O vereador argumentou que todos os legisladores eram dignos dos cargos que ocupavam, visto que foram escolhidos pela população gaspariense, e frisou que os vereadores não foram comprados. O vereador Hamilton Mendes Henrique relatou que alguns cidadãos criticavam os legisladores independentemente de sua atuação em prol de melhorias para o município e acrescentou que, na maioria das vezes, as críticas eram infundadas. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que os legisladores eram vitrine para a população e declarou que muitos outros cidadãos gostariam de ocupar a vaga na casa. A vereadora argumentou que os indivíduos não eram impedidos de se lançarem candidatos ao cargo de legislador e afirmou que muitas pessoas, por não lutarem para conquistar seus objetivos, preferiam criticar as conquistas dos outros. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro ressaltou que os legisladores trabalhavam em parceria com o executivo, apontando, por meio de suas indicações e sugestões feitas diretamente ao senhor prefeito, as melhorias para a população. A vereadora declarou que, nos próximos 3 anos, os legisladores se deparariam ainda com muitas críticas infundadas, visto que as redes sociais nem sempre trabalhavam para o bem e acabavam dando a oportunidade de algumas pessoas demonstrarem seus próprios fracassos, já que, ao criticarem sem fundamento alguém que estava trabalhando, faziam uma espécie de desabafo de seus próprios insucessos. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que não existia compra de legisladores pelo senhor prefeito e emendou que havia parceria entre o chefe do executivo e os vereadores. A vereadora pediu aos pares que não deixassem as críticas não construtivas os aborrecerem, nem atrapalharem seus trabalhos, e acrescentou que era fundamental continuarem com a parceria com o senhor prefeito, para que o município fosse beneficiado com melhorias. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que, nos casos de enchente e de outros desastres naturais, a solidariedade dos indivíduos era colocada à prova e declarou que não era necessário que o cidadão fosse um legislador para prestar auxílio aos seus semelhantes. A vereadora disse que a maioria dos gasparienses precisava do trabalho dos legisladores e frisou que as críticas infundadas eram feitas por uma minoria, ressaltando que o bem sempre se sobrepunha ao mal. O senhor presidente declarou que era solidário aos pares e afirmou que algumas pessoas que não tiveram êxito nas eleições deveriam realizar trabalhos voluntários na prefeitura, em prol da população. O senhor presidente lembrou que somente os 9 legisladores, dentre os vários candidatos que se apresentaram no município, conseguiram o objetivo e, para finalizar, pediu a Deus que lhes desse condições de fazer o melhor para os gasparienses nos próximos 3 anos de mandato. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeff, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Ney de Paula, Tiago Federico Maia, Hamilton Mendes Henrique e Diego Simões de Lima Salgado, e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro,
e Rosileia Gama. Encerrando a sessão extraordinária dos trabalhos, lavou-se a presente ato, que vai por mim, segundo o secretário, datado e assinado, Comendador Lívio Gasparian, 15 de janeiro de 2022. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço o primeiro secretário, o segundo secretário, que de acordo aí com a convocação que foi feita, peço o segundo secretário faça a leitura da mensagem 04 e do projeto de lei 04. Comendador Lívio Gasparian, 12 de janeiro de 2022. Mensagem número 04/2022. Assunto: autoriza o Poder Executivo a ratificar o protocolo de intenções da Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra /ACISP e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação dessa egrégia Casa Legislativa e projeto de lei número 01/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ratificar o protocolo de intenções da Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra /ACISP, nos termos e para os fins da Lei número 11.107/2005. Importa destacar que este novo protocolo de intenções contempla uma série de ajustes recomendados pelo Ministério Público de Minas Gerais, além de indispensáveis adaptações ao texto da Lei Nacional que dispõe sobre as normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências. Na oportunidade, observando sempre os parâmetros legais, alterações gerenciais foram efetuadas na busca de mais eficiência e transparência na gestão da associação. Destaco ainda, senhores parlamentares, que, na dicção da Lei Nacional, faz-se indispensável a subscrição deste novo protocolo de intenções, anexo único, como forma legal de constituição do contrato, pois a aprovação deste instrumento implica na sua celebração como procedimento indispensável à produção dos efeitos que lhes são próprios. Consignamos que, cumprida essa formalidade legal, permaneceremos planejando, monitorando, avaliando e executando programas no âmbito da saúde. Por fim, salientamos que buscaremos continuamente a articulação entre os entes governamentais como um fórum permanente de discussão e enfrentamento dos problemas afetos à saúde da nossa população, uma garantia reconhecidamente prestigiada pela nossa ordem constitucional em vigor. Certo da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão o projeto que é de grande importância para o nosso município. Aproveito ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 04 de 12 de janeiro de 2022. Ratifica o protocolo de intenção da Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra /ACISP, nos termos e para os fins da lei número 11.107/2005. O povo do município de Comendador Lívio Gasparian, por meio de seus representantes legais, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificado sem reserva nos exatos termos do artigo 3º e 5º da Lei nº 11.107/2005, o presente protocolo de intenções da Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde Pé de Serra /ACISP, anexo único. Artigo 2º. O contrato do consórcio será celebrado com a ratificação mediante lei deste protocolo de intenção. Artigo 3º. Poderá ser excluído do consórcio após prévia suspensão
o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio do contrato de rateio. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manaíno, prefeito. Protocolo de Intenções /CISP, Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde, Pé de Serra. A Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde, Pé de Serra /CISP, composta pelos municípios de Andrelândia, Aracitaba, Arantina, Belmiro Braga, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Bias Forte, Coronel Pacheco, Chácaras, Chiador, Comendador Levi Gasparian, Banco da Câmara, Goianá, Liberdade, Lima Duarte, Piau, Olaria, Oliveira Fortes, Rio Novo, Simão Pereira, Santana do Deserto, Santa Rita do Jacutinga, Rio Preto, Pedro Teixeira, Matias Barbosa, Santos Dumont e Santa Bárbara do Monte Verde, formalmente autorizado pelas respectivas câmaras municipais e representado por seus prefeitos, reconhecendo a importância da adoção de uma política integrada no âmbito de suas competências constitucionais. Considerando os objetivos, princípios e diretrizes que regem a iniciativa pública, considerando que os signatários reconhecem como de interesse vital a ampliação e o fortalecimento de suas próprias capacidades gerenciais, condições necessárias à cooperação intermunicipal, considerando a faculdade de consorciamento prevista no artigo 241/CF e a disciplina da Lei nº 11.107/2005, resolvem celebrar o presente protocolo de intenções, objetivando a sua adequação aos termos de Lei nº 11.107/2005, mediante as seguintes cláusulas e disposições. Cláusula primeira, da denominação, finalidade, sede e duração. Parágrafo 1º. A Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde, Pé de Serra, /ACISP, composta pelos municípios de Andrelândia, Aracitaba, Arantina, Belmiro Braga, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Bias Forte, Coronel Pacheco, Chácaras, Chiador, Comendador Levi Gasparian, Banco da Câmara, Goianá, Liberdade, Lima Duarte, Piau, Olaria, Oliveiras Fortes, Rio Novo, Simão Pereira, Santana do Deserto, Santa Rita do Jacutinga, Rio Preto, Pedro Teixeira, Matias Barbosa, Santos Dumont e Santa Bárbara do Monte Verde, formalmente autorizado pelas respectivas câmaras municipais e representado por seus prefeitos, é uma pessoa jurídica de direito público, constituída por tempo indeterminado na forma de associação pública, que tem por finalidade propiciar a cooperação entre os municípios, visando potencializar as condições de saúde da população, contribuindo para a inovação e consolidação do Sistema Único de Saúde, SUS, bem como das instituições de saúde afins correlatas nos âmbitos municipais, estadual, federal e institutos de previdência e saúde dos servidores públicos, resguardando o princípio constitucional da autonomia municipal, com sede e foro no município de Juiz de Fora, atualmente a rua Ataliba de Barros, número 5, bairro São Mateus, CEP 36.025-275, nos estados de Minas Gerais. Parágrafo 2º. Observados os limites constitucionais e legais, os objetivos da ACISP, Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde, Pé de Serra, são os seguintes: admitindo a fixação de outros nos termos legais e estatutários. Primeiro, representar o conjunto dos seus associados em assuntos de interesse comum perante quaisquer outras entidades, especialmente perante as esferas constitucionais do governo. Segundo, planejar, monitorar, avaliar e executar programas e medidas no âmbito da saúde destinada a ampliar e melhorar as regiões compreendidas nos territórios de seus consorciados. Terceiro, atuar visando a racionalização, otimização e a economia dos recursos humanos, financeiros e materiais existentes. Quarto, buscar a integração entre os associados, planejando, adotando e executando com eficiência as ações e serviços demandados pelos usuários,
de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, SUS, enfrentando conjuntamente as atividades de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos seus habitantes. Quinto, promover a articulação com os entes governamentais, visando caracterizar-se como um fórum permanente de discussão e enfrentamento dos problemas de saúde a partir do enfoque das necessidades locais, envolvendo os agentes políticos e sociais nessa discussão. Sexto, firmar parceria com entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, com vista ao planejamento e obtenção de recursos para investimento em projetos, obra ou serviços de interesse regional na área da saúde. Sétimo, caracterizar-se como um ambiente de ensino, estudo, pesquisa ou projetos destinados para a solução de problemas de interesse dos associados. Oitavo, auxiliar no desenvolvimento institucional de seus componentes. Parágrafo 3º. A Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde Pé de Serra, a CISP, poderá ter um ou uma pluralidade de objetivos e os entes consorciados poderão se consorciar em relação a uma parcela ou em relação a todos os seus objetivos. Parágrafo 4º. A Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra, a CISP, ou entidade a ela vinculada deverá desenvolver as ações e os serviços de saúde, observados os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo 5º. Para o cumprimento dos seus objetivos, o consórcio poderá: primeiro, firmar contratos e convênios, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções de outras entidades privadas ou públicas. Segundo, ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação e mediante convênio com os demais entes da federação não consorciados. Terceiro, adquirir bens que entender necessário, desde que identificados com a sua missão institucional, os quais integrarão ao seu patrimônio. Quarto, nos termos do contrato do consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões por intermédio de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. Quinto, prestar a seus associados serviços de qualquer natureza, fornecendo inclusive recursos humanos e materiais. Sexto, receber materiais, serviços de qualquer natureza e recursos humanos, pessoas jurídicas de direito privado, entidades da federação e pessoas políticas, mediante procedimentos específicos, quando for o caso. Sétimo, celebrar termo de parceria, instrumento passivo de ser firmado entre o consórcio público e entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes para o fomento e a execução de atividades de interesse público, previsto no artigo 3º da Lei nº 9.790/99. Oitavo, celebrar contrato de gestão, instrumento firmado entre a administração pública e a autarquia ou fundação qualificada como agência executiva, na forma do artigo 51, Lei nº 9.649/98, por meio do qual se estabelecem objetivos, metas e respectivos indicadores de desempenho da entidade, bem como recursos necessários e os critérios e instrumentos para a avaliação do seu cumprimento. Nono, instituir central de compra dos termos do Estatuto das Licitações. Parágrafo 6º. Considerar-se-á com a área de atuação do consórcio público aquela correspondente à soma dos territórios dos municípios que o constituírem. Parágrafo 7º. O consorciado adimplente tem o direito de exigir dos demais consorciados o cumprimento das obrigações previstas no presente protocolo de intenção que, depois de ratificado por lei, se constituirá no contrato do consórcio público. Parágrafo 8º. A Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra, /CISP, poderá emitir documentos de cobrança e exercer atividade de arrecadação de tarifas e outros preços públicos
pela prestação de serviço ou pelo uso ou outorga do seu uso de bens públicos por ela administrados ou mediante autorização específica pelo ente consorciado, salvo no caso da cláusula 9ª, quando não caberá ao consórcio a cobrança de tarifa ou quaisquer outros preços públicos com relação ao SUS, Sistema Único de Saúde. Parágrafo 9º. A Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra/CISP poderá outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviço público mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar especificamente o objeto de concessão, permissão ou autorização e as condições a serem atendidas, observadas as legislações específicas. Cláusula 2ª. Dos poderes de representação. Parágrafo único. Nos assuntos de interesse comum que envolvam a região abrangida pela área de atuação do consórcio, assim compreendidos aqueles constantes da cláusula 1ª deste protocolo de intenções e observadas as competências constitucionais e legais, fica o consórcio público autorizado a representar os entes consorciados perante outras esferas de governo e entidade privada de qualquer natureza, mediante deliberação e autorização em Assembleia Geral convocada para este fim. Cláusula 3ª da estrutura administrativa do consórcio. Parágrafo único. O consórcio terá a seguinte estrutura administrativa básica: 1º, Assembleia Geral; 2º, Conselho Administrativo de Prefeitos; 3º, Diretoria; 4º, Conselho Fiscal. Cláusula 4ª da Assembleia Geral. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral, instância máxima do consórcio, órgão deliberativo, será constituída pelos prefeitos do município consorciado no exercício regular de seus mandatos. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente por convocação do seu presidente, no mínimo 3 vezes a cada ano, e extraordinariamente a qualquer tempo. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral se reunirá quando convocada pelo presidente do Conselho Administrativo de Prefeitos, pelo Conselho Fiscal ou pelos associados, nos termos estatutários, que deverão subscrever e especificar os motivos da convocação, sempre com antecedência mínima de 10 dias, especificando dia, horário, local e pauta. Parágrafo 4º. O quórum mínimo para a instalação da reunião em primeira convocação será da maioria absoluta dos entes consorciados, no regular exercício de seus mandatos e, em segunda convocação, após transcorrido 30 minutos da primeira, com qualquer número de consorciados presentes, nas mesmas condições. Parágrafo 5º. Para as deliberações referentes à elaboração, aprovação e modificação do Estatuto, será exigida a aprovação por 50% mais um dos presentes à Assembleia, especialmente convocado para este fim. Parágrafo 6º. Para as demais deliberações será exigida aprovação por maioria simples. Parágrafo 7º. A CISP somente será extinta por decisão da Assembleia Geral em reunião extraordinária, especialmente convocada para essa finalidade e pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos seus membros, ou por decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo 8º. Cada consorciado em situação regular terá direito a um voto. Cláusula 5ª do representante legal do consórcio. Parágrafo 1º. O representante legal da CISP, Agência de Cooperação Intermunicipal Pé de Serra, será eleito em Assembleia Geral, observadas as diretrizes previstas pelo edital elaborado com este fim, sendo obrigatoriamente o chefe do executivo de um dos municípios consorciados com mandato de 4 anos. Parágrafo 2º. Durante o intervalo entre o fim do mandato do presidente até a posse do novo titular eleito, a Secretaria Executiva exercerá as atribuições da presidência. Parágrafo 3º. A eleição para presidente do consórcio ocorrerá no segundo dia útil do primeiro ano de mandato dos prefeitos, em sessão presidida pelo ex-presidente, quando apresentará relatório de sua gestão nos termos do Estatuto.
Parágrafo 1º. Para a execução de suas atividades, disporá o consórcio de quadro de pessoal, podendo este ser alterado de acordo com comprovada necessidade, independentemente de alterações do presente protocolo de intenções. Primeiro, para o cumprimento de sua finalidade, a CISP disporá de quadro de pessoal com função, forma de provimento e remuneração devidamente identificados. A remuneração será alterada apenas com a deliberação e aprovação da maioria absoluta dos municípios consortes, em uma assembleia convocada com pauta específica para a discussão do tema, ressalvada a revisão geral anual prevista na Constituição Federal, que será implementada por ato da diretoria, aplicando-se o índice de preço amplo ao consumidor, IPCA, ou equivalente. Segundo, a contratação de pessoal será por concurso público ou seleção simplificada, excetuados os casos de cargo comissionados nas funções de coordenação, direção e assessoramento delimitados neste instrumento, todos regidos pela consolidação da legislação trabalhista, CLT. Terceiro, poderá haver contratação temporária mediante seleção simplificada, desde que para a substituição de empregado público afastado de suas funções de forma temporária ou definitiva. B. Atendimento à situação de urgência ou de caráter emergencial, desde que tal circunstância comprovadamente possa acarretar prejuízo aos serviços prestados. C. Combate a surtos endêmicos, pandêmicos, epidêmicos e atendimento de contratos de programas e convênios durante a respectiva duração. D. Alteração do perfil assistencial decorrente de sazonalidade. E. Execução de projetos de cooperação implementados mediante acordos, parcerias internacionais ou nacionais, cuja execução dar-se-á pela CISP de forma total ou associada e que não tenha caráter permanente. F. Execução de programas temporários firmados com entes públicos, consorciados ou não. Parágrafo 2º. O quadro de empregados públicos e comissionado consta do anexo 1. Cláusula 7ª. Da licitação ou outorga de concessão, permissão ou autorização para obra ou serviços públicos. Parágrafo único. Em razão da legislação de licitação e especificamente no artigo 1º do parágrafo 3º da Lei nº 11.107/2005, o consórcio deverá instituir central de compras, licitar e ou outorgar qualquer tipo de atividade a título de concessão, permissão ou autorização para obras ou serviços públicos, assim em sintonia com os princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, SUS. Cláusula 8ª. Das tarifas de preços públicos. Parágrafo único. Em razão das disposições que regem o Sistema Único de Saúde, nos exatos termos da Lei nº 8.080/90, e especificamente no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei nº 11.107/2005, não caberá ao consórcio a cobrança de tarifa ou quaisquer outros preços públicos dos seus usuários. Parágrafo único. Pela não participação no rateio do custeio do consórcio, poderá ser cobrada a tarifa dos entes não consorciados que vierem firmar convênio com a CISP, nos valores e percentuais definidos pela diretoria. Cláusula 9ª do contrato de programa. Parágrafo único. Nos casos de gestão associada de serviços públicos, assim estendido como o exercício das atividades de planejamento, regulação ou fiscalização, e estritamente nos casos previstos na Lei nº 11.107/2005 e seu decreto regulamentador, deverão ser firmados contratos de programas para constituir e regular as obrigações assumidas entre as partes, desde que a adoção de tal instrumento não contrarie as diretrizes do Sistema Único de Saúde, SUS. Cláusula 10ª. Da retirada do ente consorciado. Parágrafo 1º. A retirada do ente da Federação Consorciada da CISP
Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra, dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, desde que, previamente, o ato de retirada seja objeto de autorização legislativa e também do Conselho Municipal de Saúde do respectivo município. Parágrafo 2º. Os bens destinados à ACISP, Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra, pelo consorciado que se retira, somente serão revestidos ao seu patrimônio no caso da extinção do consórcio público ou mediante aprovação da Assembleia Geral do Consórcio. Parágrafo 3º. A retirada ou a extinção da ACISP, Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra, não prejudicará as obrigações já constituídas pelos entes que o integram. Cláusula 11ª. Da alteração ou extinção do contrato de consórcio público. Parágrafo único. O presente protocolo de intenções somente poderá ser alterado ou extinto após a aprovação pela Assembleia Geral, valendo a alteração após a ratificação nos termos da cláusula 15ª deste instrumento. Cláusula 12ª do Estatuto. Parágrafo único. As demais disposições concernentes à ACISP, Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra, constarão de estatuto elaborado e aprovado em Assembleia Geral, observadas as disposições legais vigentes e os parâmetros deste protocolo de intenção. Cláusula 13ª. Dos recursos financeiros e despesa. Parágrafo 1º. A cota de contribuição mensal dos municípios associados será na forma de contrato de rateio, nos termos do artigo 8º na Lei nº 11.107/2005. Parágrafo 2º. O pagamento da contribuição mensal será efetuado mediante autorização dos prefeitos dos municípios consorciados ao Banco do Brasil para crédito em conta da CISP, Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé de Serra. Parágrafo 3º. Constituirão ainda fontes de receita do consórcio. Primeiro, a remuneração de outros serviços prestados pelo consórcio aos consorciados através de contrato de prestação de serviço. Segundo, os auxílios, contribuições e subvenções concedidas por entidade pública ou privada. Terceiro, o saldo do exercício. Quarto, as doações e legados. Quinto, o produto de alienação dos seus bens móveis desafetado por ato da diretoria. Sexto, o produto de operações de crédito. Sétimo, as rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósito e de aplicação financeira. Oitavo, os créditos e ações. Nono, o produto de arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título. Décimo, os recursos voluntários recebidos em razão de convênios, contratos de repasse, ajustes, termos de cooperação ou outros instrumentos congêneres. Parágrafo 4º. O regimento interno poderá disciplinar sobre o pagamento de diárias para o presidente e demais empregados públicos ou comissionados, estabelecendo valores, critérios proporcionais em virtude de distância, local de destino e forma de prestação de contas. Cláusula 14ª do contrato de consórcio público. Parágrafo único. Após a assinatura por todos os representantes legais dos entes consorciados e sua ratificação na forma da cláusula 15ª, o presente protocolo de intenções deverá ser publicado, quanto então se converterá em contrato de consórcio público. Cláusula 15ª da ratificação e revogação. Parágrafo 1º. Após sua assinatura, o presente protocolo de intenção será submetido à ratificação pelas câmaras de vereadores de cada ente signatário, quando se converterá em contrato de consórcio público nos termos de lei. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, os impactos econômicos advindos da presente alteração somente produzirão seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do artigo 8º do parágrafo 3º da Lei Complementar 173/2020. E assim, por estar devidamente ajustados, firma o presente protocolo de intenções em 3 vias de igual forma e teor para publicação nos órgãos oficiais de imprensa de cada signatário e na imprensa oficial do Estado de Minas Gerais, com as cautelas de estilo. Por fim, este instrumento revoga o protocolo de intenções datado de 5 de agosto de 2011,
publicado no Diário Oficial em 30 de setembro de 2011. Juiz de Fora, Minas Gerais, 29 de novembro de 2021. Anexo 1. Artigo 1º. Cargos gerais. Cargo administrativo, quantitativo, 8. Cargo horária semanal, 44. Salário, R$ 1.689,20. Cargo auxiliar de pedreiro, 1. Quantitativo, 1. Cargo horário semanal, 44. Salário, R$ 1.240. Cargo copeira, quantitativo, 1. Carga horária, 44. Salário, R$ 1.159,18. Cargo enfermeiro, quantitativo, 2. Carga horária, 44. Salário, R$ 3.944,13. Cargo farmacêutico, quantitativo, 1. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 3.357,49. Cargo faxineiro, quantitativo, 4. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 1.159,18. Cargo motorista categoria D, quantitativo, 2. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 1.512,79. Cargo pedreiro, quantitativo, 1. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 1.445,55. Cargo pintor, quantitativo, 1. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 1.445,55. Cargo porteiro, quantitativo, 2. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 1.331,87. Cargo técnico em enfermagem, quantitativo, 5. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 1.332,95. Cargo técnico de segurança de trabalho, quantitativo, 1. Carga horária semanal, 30. Salário, R$ 1.445,55. Artigo 2º. Cargo comissionado, 1. Supervisões a serem exercidas por empregados públicos, às quais compete supervisionar as atividades dos empregados públicos hierarquicamente em cada um dos órgãos. Cargo analista de folha, quantitativo, 1. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 2.946,61. Cargo supervisor administrativo, quantitativo, 5. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 2.946,61. Cargo supervisor de almoxerifado, quantitativo, 1. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 2.946,61. Cargo supervisor de compras, quantitativo, 1. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 2.946,61. Cargo supervisor de comunicação, quantitativo, 1. Carga horária semanal, 30. Salário, R$ 2.209,95. Cargo supervisor de faturamento, quantitativo, 1. Carga horária semanal, 44. Salário, R$ 2.946,61. Cargo supervisor de licitações,
Quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 2.946,61. Supervisor de manutenção, cargo supervisor de manutenção, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 2.946,61. Cargo supervisor de patrimônio, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 2.946,61. Cargo supervisor de recursos humanos, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 2.946,61. Cargo supervisor de serviço de oftalmologia, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 2.946,61. Cargo supervisor de TI, tecnologia da informação, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 2.946,61. Cargo supervisor de transporte sanitário de pacientes, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 2.946,61. Cargo supervisor de unidade externa, quantitativo 5, carga horária semanal 44, salário R$ 2.946,61. 2. Compete gerenciar as atividades dos setores vinculados às suas respectivas áreas, bem como seus empregados públicos. Cargo contador, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 4.618,49. Cargo controladoria interna, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 5.631,31. Cargo gerente de TI, tecnologia da informação, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 4.618,49. Cargo gerente de unidade externa, quantitativo 5, carga horária semanal 44, salário R$ 4.618,49. Cargo gerente de transporte sanitário de paciente, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 4.619,49. Cargo gerente de serviço de imagem e consulta, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 4.618,49. Cargo gerente de serviço de oftalmologia, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 4.618,49. Cargo tesoureiro, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 4.618,49. Terceiro, direção a ser exercida por empregados comissionados, às quais compete dirigir as atividades dos empregados públicos vinculados às suas respectivas áreas. Cargo chefia de gabinete, quantitativo 2, carga horária semanal 44, salário R$ 2.946,61. Diretor administrativo, quantitativo 1, carga horária semanal, dedicação integral, salário R$ 9.518,59. Cargo diretor administrativo adjunto, quantitativo 2, carga horária semanal, dedicação integral, salário R$ 5.631,31. Cargo diretor clínico, quantitativo 1, carga horária semanal, dedicação integral, salário R$ 9.518,59. Cargo
diretor clínico, cargo, diretoria técnica, quantitativo 1, carga horária semanal, dedicação integral, salário R$ 9.518,59. Cargo, motorista da presidência, quantitativo 1, carga horária semanal 44, salário R$ 1.512,79. Cargo, secretário executivo, quantitativo 1, carga horária semanal, dedicação integral, salário R$ 9.518,59. Quarto, assessorias a serem exercidas por empregados comissionados, a quais compete assessorar as respectivas à Assembleia, Presidência e direções nas áreas de conhecimento. Cargo, assessor de imprensa, quantitativo 1, carga horária semanal 30, salário R$ 2.009,05. Cargo, assessor jurídico, quantitativo 1, carga horária semanal, dedicação integral, salário R$ 9.518,59. Agora eu peço ao primeiro secretário faça a leitura da mensagem 05 e do projeto de lei 05. Comendador Levi Gasparian, 12 de janeiro de 2022, mensagem número 05 de 2022, assunto: autoriza o Poder Executivo a ratificar a adesão do município de Comendador Levi Gasparian à Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde, Pé da Serra, a CISPES, e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 01 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ratificar a adesão do município à Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde, Pé da Serra, a CISPES, e da outras providências. Objetivando consolidar o consorciamento como forma efetiva de consolidação de uma política pública eficiente em apoio às diretrizes da saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, na exata dimensão dos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal. Na oportunidade, faço questão de destacar que, dentre as nobres atribuições da associação, está a busca pela integração dos municípios associados, planejando, adotando e executando, sempre com mais racionalidade e de forma mais econômica, as ações e serviços necessários à população, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde SUS, bem como das instituições de saúde afins no âmbito municipal, estadual e federal, tendo-se como meta promover a prevenção e recuperação da saúde de nossos cidadãos. Ainda na busca de ajudar a gestão do consórcio aos desafios que lhes são cotidianamente postos, inspirado pela Lei Nacional número 11.107 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, as futuras alterações do protocolo de intenções passam a prescindir da autorização legislativa, de forma que caberá à Assembleia Geral a instância máxima do consórcio nos exatos termos estatutários e sempre pautado pela concretização do interesse público, o debate e a promoção de eventuais ajustes, sempre indispensáveis para o fiel cumprimento da sua missão institucional. Certo de que a iniciativa vem ao encontro das expectativas de toda a população que demanda por serviços públicos ágeis e de qualidade no segmento da saúde, conto com a sensibilidade, o espírito público e o comprometimento de Vossas Excelências, o que se materializará com a aprovação do presente projeto, o que desde já se requer
com as cautelas de estilo. Sendo que se oferece para o momento, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de Lei número 5, de 12 de janeiro de 2022. Ratifica a adesão do município à Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde Pé da Serra, da CISPES, e da outras providências. O público comendador Lili Gasparian, por meio de seus representantes legais, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a ratificação do município à Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra, a CISPES, Associação Pública com personalidade jurídica de direito público, CNPJ, número 01-203-485, 0001-83. Parágrafo único. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei no novo protocolo de intenções. Artigo 2º. Eventuais alterações posteriores no protocolo de intenções poderão ser consumadas nos termos estatutários, dispensada a ratificação pelo Legislativo local, conforme previsão do artigo 5º, parágrafo 4º da Lei nº 11.107 de 2005 e artigo 6º, parágrafo 7º do Decreto nº 6.017 de 2007. Artigo 3º. O município anualmente irá formalizar com a ACISPES um contrato de rateio das despesas da associação, obedecidas as diretrizes estatutárias. Parágrafo 1º. Para assegurar a adesão ao consórcio, o município deverá consignar nas suas leis orçamentárias as respectivas dotações, objetivando o cumprimento das obrigações previstas nesse artigo. Parágrafo 2º. O contrato de rateio será firmado a cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das respectivas dotações, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações previstas em planos plurianuais ou gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, para viabilizar a implantação de novas unidades da associação nas sedes dos municípios consorciados, fica o município autorizado a repassar ao consórcio parcelas de custeio extraordinárias, devidamente especificadas no contrato de rateio, com adoção orçamentárias próprias. Artigo 4º. A adesão / ratificação do município ao consórcio se dá por prazo indeterminado, observadas as ressalvas estatutárias. Artigo 5º. Cumpridas as formalidades legais, o consórcio passará a integrar a estrutura da administração indireta do município, na dicção do parágrafo 1º, artigo 6º da Lei nº 11.107 de 2005. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É lido aí as mensagens, os projetos. A parte não tem mais nada, não tem mais nenhuma matéria na ordem do dia. A parte é a nobre colega Maria Ribeiro. Senhor presidente, eu gostaria de pedir urgência urgentíssima nesse projeto de lei, observando que é de fundamental importância para dar seguimento à nossa saúde nesse momento de tanta situação constrangedora e lamentável, e eu gostaria de contar com o voto favorável dos nobres colegas. Ok, sendo assim, eu coloco em discussão o pedido de requerimento de urgência urgentíssima da vereadora Maria Ribeiro. Não há quem queira falar a respeito, eu coloco em votação. O vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Sendo assim, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres 04. Parecer número Comissão de Justiça e Redação, parecer número 04/2022, processo número 04/2022. Relatório.
Mensagem do Executivo número 04 de 2022, projeto de lei número 04 de 2022, que ratifica o protocolo de intenções da Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde Pé da Serra, CISPES, nos termos e para os fins da lei número 11.107 de 2005. Voto do relator. Como o projeto de exame se reveste pela legalidade, aprova seu envio para apreciação do outro plenário. Comandante Oliveira Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Thiago Federico Maia, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator, transformando-o em parecer. Comandante Oliveira Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Sérgio Nepomuceno de Souza, presidente. Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 04/2022, processo 04/2022. Relatório, mensagem do Executivo e projeto de lei número 04/2022, que ratifica o protocolo de intenções da Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde Pé da Serra, CISPES, nos termos e para os fins da lei número 11.107 de 2005. Voto da relatora. Como o projeto de exame se reveste pela legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comandante Oliveira Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto da relatora ao processo número 04 de 2022, transformando-o em parecer. Comandante Oliveira Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Thiago Federico Maia, presidente. Sérgio Nepomuceno de Souza, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Educação e Saúde, parecer número 03 de 2022, processo número 04 de 2022. Relatório, mensagem do Executivo e projeto de lei número 04 de 2022, que ratifica o protocolo de intenções da Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde, Pé da Serra, CISPES, nos termos e para os fins da lei número 11.107 de 2005. Voto do relator. Como o projeto de exame se reveste pela legalidade, aprovo o seu envio para apreciação do outro plenário. Comandante Oliveira Gasparian, 14 de janeiro de 2022. Thiago Federico Maia, relator. Conclusão. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 4 de 2022, transformando-o em parecer. Comandante Oliveira Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Maria Aparecida Ribeiro, presidenta. Tiago Inês de Paula, membro. Coloco os pareceres em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Senhor presidente, eu peço licença de interstício. Concedida a dispensa de interstício, então coloco o projeto em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres 05. Comissão de Justiça e Redação, parecer e processo número 05 de 2022. Relatório, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos número 05 de 2022, que ratifica a adesão do município à Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde, Pé da Serra, CISPES, e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto de exame se reveste pela legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comandante Oliveira Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Thiago Federico Maia, relator. Conclusão. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator, transformando-o em parecer. Comandante Oliveira Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Sérgio Nepomuceno de Souza, presidente. Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidente. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, parecer número 04 de 2022, processo número 05 de 2022. Relatório, mensagem do Executivo número 05, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos de 05 de 2022, que ratifica a adesão do município à Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde, Pé da Serra, a CISPES, e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto de exame se reveste pela legalidade, aprova o seu envio para apreciação do outro plenário. Comandante Oliveira Gasparian, 17 de janeiro de 2022, Thiago Federico Maia, relator. Conclusão. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 05 de 2022, transformando-o em parecer.
Comendador Levi Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Maria Aparecida Ribeiro, presidenta. Tiago Inês de Paula, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer e processo, ambos 05/2022. Relatório, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos 05/2022, que ratifica a adesão do município à Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra, a CISPS, e da outras providências. Voto da relatora. Como o projeto de exame se reveste plena legalidade, aprova o seu envio para apreciação do douto plenário. Comendador Levi Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto da relatora ao processo número 05 de 2022, transformando-o em parecer. Comendador Levi Gasparian, 17 de janeiro de 2022. Tiago Federico Maia, presidente. Sérgio Nepomuceno de Souza, membro. Lidos os pareceres, coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Senhor presidente, eu peço licença de interstício. Concedida a dispensa de exercício, coloco todo o projeto em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. O vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Como não há mais nada tratado, por encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a volta do recesso, se Deus permitir.